E aí, gente, tudo bem? Vamos falar sobre um assunto importantíssimo para o mercado da carne, que é precificação. Antes de eu começar a falar sobre esse assunto com vocês, eu quero pedir para que vocês curtam esse vídeo e possam mandar esse vídeo para outras pessoas que você acha que precisa ouvir esse conteúdo. Quando vocês curtem esse vídeo, me ajuda bastante a distribuir essa mensagem que eu tenho de profissionalizar o varejo de carnes no Brasil. Então eu conto com você para curtir esse vídeo, tá? E vamos começar então esse assunto extremamente importante. E eu anotei alguns tópicos aqui que eu acho relevante para a gente discutir. Bom, quando alguém fala em precificação, a gente logo começa a lembrar de fórmulas matemáticas que possam vir a nos ajudar a fazer o custo, né? Porém, eu sempre gosto de lembrar que precificação, ele não pode ser somente fórmula matemática. Nós precisamos considerar dentro da estratégia de precificação a precificação baseada em valor. Ou seja, a gente sempre tem que levar em consideração a percepção de valor que o cliente tem para com o seu açougue, para com o seu mercado, para com o seu produto ou serviço que você oferece. Isso porque faz com que quando a gente consegue estabelecer essa percepção do cliente em valor e não somente ao produto que a gente vende, a gente consegue vender mais caro, a gente consegue agregar valor, aquela frase tão famosa que muita gente fala, mas que pouca gente pratica. Então, quando a gente fala em precificação baseada em valor, como é que a gente consegue pôr isso em prática? Primeiro, que normalmente a fórmula é o seguinte: custos mais margem de lucro é igual preço. Isso, de uma forma muito simples, teoricamente, as empresas acham que é o sucesso da elaboração de uma estratégia de precificação. Contudo, nem sempre esses fatores numéricos, eles são suficientes para a elaboração de uma precificação adequada e ajustada ao mercado e às estratégias do seu negócio. Por isso, né, que é preciso sempre ir além dessa fórmula matemática, né, que eu acabei de dizer para vocês, que é a fórmula custo mais margem é igual preço. Por quê? Porque quando a gente consegue estabelecer uma relação aonde o nosso consumidor, ele consegue enxergar muito além do preço, a gente faz com que a nossa empresa suba num patamar diferenciado da concorrência. Que eu não vou ser mais aquela empresa, aquele açougue ou aquele supermercado que o cliente vai buscar somente porque tem preço baixo. Ele vai buscar porque eu tenho outras características que são importantes para aquele cliente. Então, eu quero deixar aqui algumas coisas que eu considero bastante relevantes nesse processo de precificação, tá? Então, em outras palavras, gente, nós precisamos ter em mente que quando a gente vai pensar uma estratégia de precificação, a gente precisa ter a compreensão do que é valor para o nosso público-alvo. Essa compreensão é o elemento chave para que qualquer negócio consiga construir um plano estratégico de precificação que vai fazer com que o seu preço realmente te leve a ter lucro. Então, você tem que estar ligado nas seguintes questões. O que é valor para o seu cliente? Quais são os produtos e serviços que os clientes mais valorizam ali no seu mercado? Como essa informação, ou seja, como é que essa informação do preço se relaciona com a estratégia do seu açougue, dependendo de como o seu açougue está posicionado no mercado?
quais são os objetivos do seu açougue, do seu supermercado? É margem, receita, market share, fidelização. Por quê? Porque a precificação, ela depende também muito dos objetivos do negócio, né? Às vezes você quer ganhar mercado. Se você quer ganhar mercado, nós temos uma estratégia de precificação diferenciada. Se você quer aumentar a fidelização, nós temos uma estratégia de precificação diferenciada. Se você quer aumentar a receita, a gente tem estratégias diferenciadas. Então, para cada objetivo do açougue, a gente tem uma estratégia de precificação diferenciada. E essas são algumas questões que são importantes serem analisadas, tá? Dentro da estratégia de precificação. Quando a gente fala em precificação de carne, existem alguns fatores que influenciam essa formação de preço. E o primeiro deles é a percepção de valor que as pessoas que vão consumir o seu produto têm do produto que ela vai consumir. Por quê? Os clientes, gente, normalmente eles têm uma percepção quanto ao preço do produto diferente de quem vende. A gente, por exemplo, dono de açougue que vende o produto, tem uma percepção de valor de quem compra. Se o cliente tiver a sensação de que o preço de determinado produto está alto, essa sensação, essa percepção do cliente pode estar relacionada